que professam ser filhos e filhas de Deus empreenderem esforços cristãos para ajudar os errantes, manifestando um espírito terno e compassivo para com os arrependidos e caídos, os anjos colocam-se ao lado daqueles, trazendo-lhes à memória as próprias palavras que suavizarão e erguerão a alma. Nós já vimos, Chalega, que os anjos trabalham sobre a nossa mente. Exatamente. E aqui ela traz um detalhe maior. Ela diz que quando nós estamos buscando ajudar os errantes, os anjos se colocam ao lado dessas pessoas e traz à mente delas a lembrança das palavras de salvação. Isso realmente é graça. Exato. Olha só, olha o trabalho deles, fazendo eles lembrarem das palavras. Vamos entendendo o que a inspiração está querendo nos dizer aqui. Temos mais um texto no livro Verdade sobre os Anjos, na página 11, que diz assim: os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus, ao abrir a mente de Cornélio para receber o Evangelho, ao enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentil. Assim, em todos os tempos, têm os santos anjos ministrado ao povo de Deus. Aqui ela disse aqui, Chaleg, duas características desse trabalho. Quais são? Bom, já que estamos falando que os anjos atuam sobre a mente, né? Então, abriram a mente de Cornélio para receber o Evangelho e enviaram Pedro com a mensagem de salvação. Exato. Então, os anjos abriram a mente de Cornélio. Exatamente. Coisa maravilhosa. Isso realmente é fantástico. Vamos né? continuar, que nós temos alguma coisa aqui a aprender, Chaleg, sobre esse ministério. Nós temos alguma coisa aqui que Deus está querendo nos dizer sobre esse ministério. Não é à toa, eu volto a frisar e vou continuar frisando até o final a importância de nós aprendermos sobre o ministério dos anjos. Não é à toa que Deus pediu ao seu mensageiro que escrevesse para que nós buscássemos esse entendimento. Em Testemunhos para Ministro, na página 338, tem mais um trabalho dos anjos aqui, Chalegre. Com certeza. Leia para nós, por favor. Lede Apocalipse em relação com Daniel. Ensinar essas coisas. Sejam os discursos curtos, espirituais e elevados. Esteja o pregador cheio da palavra do Senhor. Saiba cada homem que vai ao púlpito que tem anjos do céu em seu auditório. E quando esses anjos esvaziam de si mesmos o óleo de ouro da verdade no coração daquele que está ensinando a palavra, então a aplicação da verdade será uma questão solene e séria. Os mensageiros angélicos expulsarão do coração o pecado. Os anjos expulsam do nosso coração o pecado? É isso que você leu, Chaleg? É isso que eu li aqui na parte final, em Testemunhos para Ministros, 338, os mensageiros angélicos expulsarão do coração o pecado. Será que você que está nos assistindo, você sabia desse trabalho dos anjos? Alguém já tinha lido esse texto para você, dizendo que os anjos expulsam do coração o pecado? E quando nós falamos coração aqui, nós nos referimos à mente. Claro, com certeza, Aqui é entendimento. É na mente que se aloja todos os pensamentos, né? Todas as questões, Exato, enfim. decisões. Mas nesse mesmo texto, nós vamos já começar a entender como que os anjos podem fazer isso. Ela diz assim: e quando esses anjos esvaziam de si mesmos o óleo de ouro da verdade no coração, olha que coisa impressionante. Então, os mensageiros celestes expulsam do coração o pecado. Mas é através de esvaziarem o óleo de ouro da verdade no nosso coração. É assim que eles expulsam. Eles trazem o óleo de ouro da verdade e eles se esvaziam desse óleo doando. Exatamente, para o nosso coração, para a nossa mente. E assim é expulso o pecado do nosso coração, da nossa mente. Por isso é expulso o desejo de fazer o mal, o desejo de pecar, o desejo de fazer as coisas que são contrárias a Deus. Exato. Né?
É um ministério maravilhoso. Agora, uma curiosidade aqui nesse texto, Wagner, diz que os anjos trazem o óleo de ouro da verdade. Eu não sei se o amigo internauta, você que nos vê pelo DVD, já ouviu essa expressão óleo de ouro da verdade. Nós vamos saber já já o que significa isso, Xalega. E isso vai esclarecer de uma maneira muito impressionante o nosso entendimento sobre esse ministério. Como que eles podem fazer isso? É por isso que eu falei que à medida que formos estudando esse tema, nossa mente vai se expandindo. Exato. E já começa a expandir-se. É verdade. Na compreensão desse tema fantástico. Maravilhoso. Xalegre, então nós vamos aqui relembrar o que nós já falamos até agora. Nós tínhamos um texto para ler aqui agora, mas nós vamos deixar esse texto para depois. Vamos relembrar o que os anjos fazem, para que nós possamos então entender esse ministério. Então nós vimos até agora que eles ministram os homens, né? Comunicam-se com os homens, atuam sobre a nossa mente, abrem a nossa mente para entendermos a verdade, nos protegem, nos confortam, curam, inspiram, instruem, trazem-nos força e graça, lembram-nos as palavras de salvação, esvaziam de si mesmos o óleo de ouro da verdade, expulsam o pecado do coração. Agora vamos estudar e entender como é que eles fazem isso. O que significa esse óleo de ouro da verdade? E nós temos um conselho aqui para isso, Xalegre. Sim. Testemunhos para ministros, na página 188. O que diz lá, Xalegre? Lede e estudai o 4º capítulo de Zacarias. As duas oliveiras esvaziavam o óleo dourado de si mesmas através dos canudos de ouro para o vaso de ouro, do qual eram alimentadas as lâmpadas do santuário. O óleo dourado representa o Espírito Santo. Olha, Xalegre, olha que coisa maravilhosa. Vamos entender então. Eu quero agora chamar a sua atenção para aquele texto que nós lemos. Lá naquele texto anterior, que está de testemunhos para ministros, na página 338, diz que os anjos esvaziam de si mesmos o óleo de ouro. E Ellen White diz aqui, nos testemunhos para ministros, na página 188, que o óleo dourado, o óleo de ouro, é o Espírito Santo. Será que os anjos trazem o Espírito até nós? Bom, vamos ver o restante. Vamos ler um texto diretamente, que diz o que nós estamos aqui entendendo? Vamos. Parábolas de Jesus, na página 59. Leia para nós, por favor, Xalegre. Com prazer. O conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual como da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. Então, vamos entender o que nós estamos lendo até aqui, Xalegre. Os anjos, Ellen White diz que expulsam da nossa mente, do nosso coração, o pecado. Justo. Como que eles fazem isso? Doando, esvaziando de si mesmos o óleo dourado. Ou seja, doando o Espírito Santo a nós. Ela é muito Já clara. vimos que o óleo dourado representa o Espírito Santo. Exatamente. Agora ela diz aqui que os anjos de Deus se aproximam. Doam o Espírito Santo para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. No estudo que nós fizemos aqui sobre a Trindade, nós confirmamos que o Espírito Santo é uma pessoa, você lembra? Justo. Mas as pessoas que estão nos assistindo precisam entender que o Espírito Santo não é somente uma pessoa, mas ele também é o poder. Vamos colocar o texto na tela agora, que vai aparecer agora, que diz assim: o Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Entendido isso, como nós lemos agora, que o Espírito Santo é a presença, ou seja, é a pessoa, a presença de Deus, de seu Filho ao mesmo tempo, e também é o poder deles. Vamos deixar bem claro que Deus, ele é pessoal. Exato. Deus não é uma força. Deus, ele é pessoal.
Ele atua pessoalmente. Jesus Cristo atua pessoalmente. Então, quando se fala que o Espírito Santo é a presença, estamos dizendo que eles são pessoais. Exato. O Pai e o Filho trabalham pessoalmente conosco. Exato. É a onipresença deles, né? Justo. Como nós já vimos no estudo anterior. Agora, falando de poder, Wagner. Exatamente. Nós estamos falando do poder agora, porque para nós entendermos esse trabalho dos anjos, entendermos a linguagem que Ellen White está usando aqui, nós precisamos entender que ela sabe que o Espírito Santo também é o poder deles. Sendo o poder deles, os anjos trazem esse poder até nós e doam, esvaziam de si mesmos o óleo dourado, que é o Espírito Santo, para nós, para que o Espírito Santo, esse poder de Deus operante, um poder operante, possa trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Eu falei em poder operante, Alegre. Isso. Vamos ver na Bíblia que o Espírito Santo é um poder operante? Vamos. Efésios, vamos abrir a Bíblia aqui, rapidamente, em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, que diz bem assim, olha, abra sua Bíblia também. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Deus tem um poder que opera. O telespectador, as pessoas que estão nos assistindo, precisam entender isso. No verso aqui também, no verso 16, ele fala bem assim, olha, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Muito bem. Então, esse poder é um poder que opera. Na mente. Na mente, no coração. E esse poder vem através do ministério dos anjos. É isso que estamos vendo aqui. É isso que nós estamos vendo. Os anjos de Deus se aproximam, o Espírito Santo é doado. Exatamente. Dizendo que é o Espírito Santo como um poder de Deus. Justo. Okay? Bom, vamos continuar lendo agora. Então, eles doam o Espírito Santo. Doam o Espírito Santo. Eles doam o Espírito Santo. Alegre, a igreja hoje não pode estudar mais isso. Por que eles não podem entender mais isso? Porque a doutrina da Trindade diz que o Espírito Santo é um Deus distinto do Pai e do Filho. Não, eles não ensinam mais que o Espírito Santo, o Espírito Divino, é o poder e a presença. É por isso que isso aqui não é entendido mais pela igreja. E podem ter certeza que as pessoas não conhecem esse texto de parábolas para Jesus, de parábolas de Jesus na página 59. Que os anjos de Deus se aproximam e doam o Espírito Santo. Eles não podem entender mais isso, porque deixaram de compreender a verdade que está nos testemunhos. Mas vamos continuar a entender essa questão. Ellen White deu um conselho, que nós lêssemos e estudássemos a profecia de Zacarias. O 4º capítulo de Zacarias. Exatamente. Vamos ler alguns trechos, que está do verso 1 ao verso 14, para nós aqui tentarmos entender essa linguagem e essa verdade que Ellen White usa. Ok. Vamos lá. Alguns trechos do capítulo 4 de Zacarias. Diz assim: E disse-me, o anjo aqui conversando com Zacarias, e disse-me, que vês? E eu disse, aqui Zacarias disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Respondi mais, dizendo-lhe, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Bom, Alegre, então nós lemos aqui o 4º capítulo de Zacarias. Vamos deixar agora a mensageira do Senhor explicar? Ok. Vamos deixar aqui ela mesma explicar. Leia para nós, por favor. Das 2 oliveiras, o óleo dourado era conduzido através de tubos de ouro para o bojo do castiçal, e daí para as lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Da mesma sorte, dos santos que permanecem na presença de Deus, seu espírito é transmitido aos instrumentos humanos que se consagram ao seu serviço. A missão dos 2 ungidos
é comunicar luz e poder ao povo de Deus. Está aqui, Xaleg, muito claro. Ela diz aqui que dos santos que permanecem na presença de Deus. Quem são esses santos? Os dois ungidos. Exatamente, os dois ungidos. E ela fala que o Espírito é transmitido aos instrumentos humanos. Então, os santos, os anjos, transmitem o Espírito, confirmando o que nós lemos. Aqui, se nós não entendermos o Espírito como um poder, também vai ficar complicado. Até porque ela fala, a missão dos dois ungidos é comunicar luz e poder. Exatamente, ela chama o Espírito de luz e de poder. Então, os ungidos trazem luz e poder aos seres humanos, ou seja, trazem o Espírito Santo. Ok. Ela continua no mesmo texto, Xalegre, dizendo assim: é para receber bênção para nós que eles estão na presença de Deus. Como as oliveiras esvaziam-se nos tubos de ouro, ela está citando aqui, uma pausa, ela está citando aqui a visão de Zacarias, ela fala, como as oliveiras esvaziam-se nos tubos de ouro, assim procuram os mensageiros celestes comunicar tudo que de Deus receberam. Todo o tesouro celestial aguarda que o peçamos e recebamos. E à medida que recebemos a bênção, devemos naturalmente transmiti-la a outros. É assim que as lâmpadas sagradas são alimentadas e a igreja se torna portadora de luz no mundo. Está aqui. A mensageira do Senhor dizendo com todas as palavras que os mensageiros celestes trazem para nós o Espírito de Deus. Muito bem, Wagner. É interessante esse ministério angelical. Porque vem falando aqui que todo o tesouro celestial aguarda que o peçamos e recebamos. Então nós temos que pedir. Exato. Pedir dá-se-vos-á. Não é? É o que diz a Santa Palavra de Deus. À medida que recebemos a bênção, que bênção é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo, o poder de Deus. O poder de Deus. Devemos naturalmente transmiti-la a outros. Nós só podemos, queridos internautas e amigos que nos veem pelo DVD, transmitir a verdade a outros se nós recebemos essa verdade. E só podemos transmitir essa verdade com poder se o poder estiver em nós. Exato. Ou seja, se o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Se estiver dentro de nós. Habitando em nós. Exatamente. Nós somos o templo do Espírito. Expulsando o pecado do coração. Exatamente. Para que ele possa habitar. Bem, Wagner, é realmente um assunto delicado também. Sim. Mas ele mexe com a nossa mente. Uma vez que os anjos atuam em nossa mente. Exato. Nós sabemos que há duas forças antagônicas lutando pelo controle da nossa mente. Sim. Então Deus colocou seus anjos para nos auxiliar. Exato. Mas nós sabemos também que Satanás, ele tem os anjos maus que tentam forçar a nossa mente para que nós não compreendamos a verdade. Então é uma luta e nós estamos realmente numa batalha espiritual. Muito grande. É preciso que as pessoas entendam isso. Sim. Não é sem luta, a luta realmente é grande. Certo. Mas os homens, eles é quem podem abrir o coração para a verdade ou não. Certo. Muitas pessoas pregam. Nós sabemos que essa mensagem do Ministério dos Anjos não é uma mensagem pregada em todas as igrejas ou nos púlpitos. Na verdade, se eu perguntar aqui das pessoas que vão às igrejas continuamente, em todos os cultos, e perguntar se elas já ouviram essa mensagem sobre o Ministério dos Anjos alguma vez, eu acredito que raríssimas, ou nenhuma, vai dizer que ouviu essa mensagem. Tem um texto que gostaria que você explicasse, Wagner, sobre que há homens que ficam nos púlpitos. Como é que é esse texto? Homens que pregam são pastores? Esse texto é muito sério, Xalegre, porque é uma denúncia aqui, né? Vamos ler o texto para a gente entender. Diz assim: há homens que ficam nos púlpitos como pastores, professando alimentar o rebanho, enquanto as ovelhas estão morrendo por falta do pão da vida. Há longos e arrastados discursos grandemente compostos de narrativas de anedotas. Eu queria só uma pausa aqui, Wagner.
anedotas, explicar para as pessoas o que é anedotas. Anedota é tudo aquilo que a pessoa fala para outro no intuito de gracejar, de criar gracejos. Causar risos. Causar risos, não é? Pode ser coisas humorísticas. Sim. Então hoje, infelizmente, isso é realmente triste, e esta é uma denúncia, de ver muitas pessoas usando o púlpito com piadinhas, com gracejos, as pessoas riem, e infelizmente usando aí de anedotas. Nós vamos ver a continuação do texto, por que isso acontece. Ok. Olha só, ela continua. Mas o coração dos ouvintes não é tocado. Pode ser que os sentimentos de alguns sejam tocados, podem derramar algumas lágrimas, mas seu coração não foi quebrantado. O Senhor Jesus tem estado presente ao apresentarem o que se chamava sermão, mas suas palavras eram destituídas do orvalho e chuva do céu. Davam evidências de que os ungidos descritos por Zacarias não lhes haviam ministrado para que pudessem ministrar aos outros. Quando os ungidos se esvaziam pelos canudos de ouro, o dourado óleo flui deles para os vasos de ouro, para escorrer para as lâmpadas, as igrejas. É esta a obra de todo fiel e dedicado servo do Deus vivo. O Senhor, Deus do céu, não pode aprovar muito do que é trazido ao púlpito pelos que professam estar falando a palavra do Senhor. Não inculcam ideias que sejam uma bênção para os que a ouvem. Então, Alegre, ela dá uma advertência aqui nesse texto. Sim. Muitos pregadores, pastores, ministros da palavra estão indo aos púlpitos vazios, falando, fazendo piadas, que muitas vezes ao final desses sermões eles apelam para o sentimento e existem lágrimas. Então são cultos emocionais. Exato. Há muito emocionalismo. Exatamente. Há muita história. Mas mudança mesmo, conversão, mudança de atitude, não há. E ela explica por quê. Por quê? Porque essas pessoas dão evidência de que os ungidos, que ela cita aqui, Zacarias, não esvaziaram o óleo. Os anjos. Os anjos, exatamente. Os anjos não esvaziaram o Espírito Santo, não doaram o Espírito Santo para esse pregador. O poder. O poder de Deus. E esses pregadores então falam de si mesmos. Não falam no poder Estão de Deus. vazios. Estão vazios. E as pessoas que ouvem também ficam vazias, voltam para vazios. casa vazias. Não existe mudança, conversão. Isso é grave. Muito grave. Isso é sério. E aqui, novamente, ela frisando o trabalho dos anjos em doar o Espírito Santo. Vamos ver na prática, então, Alegre. Ok. Ela narrando alguns acontecimentos do passado em que a profecia de Zacarias estava se cumprindo. Olha que texto interessante. Falando aqui de Lutero. Olha que maravilha. Um dia, enquanto examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia em latim. Anjos do céu estavam ao seu lado, e raios de luz do trono de Deus revelaram os tesouros da verdade ao seu entendimento. Maravilha. Anjos do céu estavam ao lado de Lutero. Não é? E raios de luz do trono de Deus revelaram os tesouros da verdade ao entendimento de Lutero. Alegre, o que revelou os tesouros da verdade? Raios de luz do trono de Deus. Foram os raios de luz que revelaram. O texto é muito claro. Mas os anjos do céu estavam ao lado. Estavam ao lado. Vamos voltar àquele texto? Eu quero voltar aqui e quero ler de novo para todos fazerem essa ligação. Que está lá em Parábolas de Jesus na página 59. Só o finalzinho. Diz assim: daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina. Lutero estava buscando, Alegre, a direção divina? Sim, claro. Estavam. Os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. Se nós botarmos em paralelo esses dois textos, nós vamos ver aqui justamente acontecendo isso na prática com Lutero. Lutero viu a Bíblia em latim, sentiu o desejo da verdade, os anjos então se colocaram do lado dele e emitiram os raios de luz do trono de Deus, e esses raios, que é o Espírito, revelaram os tesouros da verdade a Lutero.
Maravilha. E ainda seguindo sobre Lutero, o Espírito de Profecia, volume 4, página 124. Aqui estava um homem solitário, que ousara suscitar a ira dos sacerdotes e do povo. Foi convocado a Augsburgo para responder por sua fé, e obedeceu. Ali estava ele, firme e decidido, ante aqueles que faziam tremer o mundo, um meigo cordeiro diante de furiosos leões. Houvessem sido abertos os olhos dos que participavam da assembleia em Worms, teriam eles contemplado os anjos de Deus em seu meio, lançando raios de luz para dissipar as trevas do erro e para abrir as mentes e corações à recepção da verdade. Que maravilhoso, Alegre. Está claro, explicado. Não tem nem o que comentar aqui. Não tem. O texto é muito claro. Raios de luz dissiparam as trevas, mas esses raios de luz foram trazidos pelos anjos do céu. Eles estavam lá, os Exato. anjos de Deus. Mais um texto para a gente, então, fechar esse entendimento. Olha o que diz aqui, ela falando de Guilherme Emília agora, gente. Alegre. Vi que Deus havia enviado seu anjo para trabalhar no coração de um agricultor, que até então não havia crido na Bíblia, levando-o a pesquisar as profecias. Anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram sua mente, abrindo-lhe o entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Muito bem. Anjos de Deus visitaram Guilherme Miller, guiaram a sua mente. Como que eles fizeram isso? Doando a luz de Deus, doando o Espírito de Deus, doando o óleo dourado. É assim que eles fazem, é assim que eles trabalham. Vamos compreender isso com uma clareza que não vai deixar dúvida nenhuma. Os anjos vêm com a autoridade de Deus, trazendo o poder de Deus, o poder da verdade, e esse poder os anjos se esvaziam de si e entregam àqueles que estão vivendo e buscando a verdade, e esses levam para outros, né? Exatamente. É maravilhoso esse ministério. Maravilhoso. Nós não vamos compreender exatamente todo esse ministério, Alegre. Nós não vamos entender porque nós não conseguimos imaginar o mundo invisível trabalhando, trazendo poder, trazendo graça. Nós sabemos trazendo que força. existe. Exatamente. Nós sabemos que existe, está muito claro nas Até Escrituras. porque as coisas reveladas são para nós, mas as coisas que não foram reveladas não são para nós. Exatamente. A natureza, Chaleg, desse poder, a natureza desse poder operante, ou seja, a natureza do Espírito, a gente não consegue compreender. O poder de Deus ele é maravilhoso. Agora, que nós podemos aceitar e ver escrito isso, é muito claro. Wagner, os profetas, eles têm uma linguagem interessante de comunicar algumas verdades. E às vezes um profeta diz uma coisa e parece que a pessoa, se você lê apressadamente, você não vai entender. No caso de Ellen White, como profetisa do Senhor, ela também escreveu muito sobre o ministério dos anjos. Sim. É o que nós estamos vendo aqui. Exato. E a linguagem que ela usa, por exemplo, quando ela fala sobre a questão de Filipe e o eunuco. O eunuco estava vindo de Jerusalém, ele tinha ido lá para adorar, estava voltando, e lendo as escrituras, né, o profeta Isaías. Exato. E aí o que aconteceu? Ela tem um comentário sobre o ministério dos anjos, Tem. juntamente com a questão do ministério do Espírito Santo. Exato. É isso que Ellen White ela conhecia a profecia de Zacarias. Ela conhecia a profecia de Zacarias 4. Então, olha o que ela escreve em relação ao Filipe Eunuco, que diz assim, Atos dos Apóstolos, na página 107. Anjos de Deus estavam auxiliando este inquiridor da luz, e ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem o poderia guiar à luz. Ellen White começa falando anjos de Deus. Logo em seguida ela fala pelo ministério do Espírito Santo.
ela conhece o trabalho dos anjos. Ela sabe que são os anjos que trazem o Espírito Santo. E é por isso que ela pode fazer esse trocadilho. E é justamente nesse aspecto que nós vamos avaliar agora os textos da irmã White. Ela fala anjo de Deus, depois ela fala pelo ministério do Espírito Santo. Vamos ver mais exemplos? Sim. Falando também de Filipe, ela escreve bem assim: quando Deus designou a Filipe o seu trabalho, ele aprendeu que toda alma é preciosa à vista de Deus, e que anjos dirigem os agentes humanos para que levem luz aos que dela necessitam. Os anjos celestiais não assumem a obra de pregar o Evangelho. Através da ministração dos anjos, Deus envia luz a seu povo. Por intermédio desse povo, a luz é outorgada ao mundo. Claríssimo esse texto. Nós entendemos o que é aqui. Você já pensou se Deus desse aos anjos o poder de eles pregarem o Evangelho? A autoridade. Sim. Não é? Se Deus desse uma ordem, vamos dizer assim, agora vocês vão pregar já que os homens não estão pregando. Jesus Cristo já teria voltado há muito tempo. Né? Então, aos anjos não cabe o ministério da pregação da palavra. Os anjos não pregam a palavra. Os anjos auxiliam os pregadores. Exato. Os anjos trazem o Espírito, o poder aos pregadores. Poder de Deus. E eles, cheios dessa verdade, transmitem esta luz àqueles que são homens como nós. Exato. Olha a linguagem, Xaleque. Vamos comparar agora. No texto anterior, ela fala pelo ministério do Espírito Santo. E nesse texto, ela fala assim, através da ministração dos anjos. Ou seja, através da ministração dos anjos, como nós vimos, os ungidos, que esvaziam de si o óleo dourado, vem o ministério do Espírito, que é o poder de Deus. Esse poder, conforme nós vemos em Efésios 3:20, é um poder que opera em nós. Ok? Ok. Eu tenho certeza que o amigo internauta está abrindo a sua mente está se expandindo, mas ainda temos muito o que falar. Sim, sem dúvida. Vamos caminhando. Temos mais um texto, Testemunhos para Ministros, na página 338, em que Ellen White também vai fazer esse trocadilho, porque ela sabe desse ministério. E diz assim, Xalegue: o Espírito Santo está fazendo sua obra nos corações. Mas se os pastores não tiverem recebido primeiro sua mensagem do céu, se não tiverem recebido sua própria provisão das correntes refrigeradoras e doadoras de vida, como poderão eles deixar fluir aquilo que eles não receberam? Que pensamento o de que almas famintas e sedentas são despedidas vazias! Porque ele mesmo não recebeu o óleo de ouro dos mensageiros celestes, portanto, não pode este fluir dele, comunicando vida espiritual ao necessitado. Ok. A gente só dá o que tem. Exato. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se o anjo trouxe até mim o óleo dourado, o Espírito Santo, o poder de Deus, eu posso doar para aquele que me ouve. Exato. Mas se a mensagem que eu pregar é destituída desse poder, as pessoas ficam vazias. Exato. E é isso que ocorre no ministério de muitos e muitos homens. É uma mensagem sem poder. Sem poder. Agora, eu estou lembrando aqui, Xalegue, de Isaías. Isaías, quando foi colocado diante do alto e sublime, ele se sentiu fraco. Ai de mim, ele disse. Exatamente. Estou perecendo. Ai de mim. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que aconteceu quando ele fez isso? Você lembra, Xalegue? Um anjo trouxe a brasa viva, tocou nos lábios de Isaías e então ele foi purificado do seu pecado. Ou seja, ele pôde agora falar com poder. O anjo trouxe essa brasa viva. É só uma lembrança aqui para
a gente tentar fazer com que as pessoas entendam que a mensagem que nós estamos querendo transmitir para elas. E elas possam entender que foi o anjo que levou. Exato. Né? Esse é o ministério dos anjos. Exato. O anjo está trazendo luz, poder. Para que nós possamos também levar outras pessoas. Patriarcas e Profetas, na página 248 e também na página 251, diz assim: encerrado nas fortificações das montanhas, Moisés estava a sós com Deus. Olha aqui, Chalegre, mais uma vez o trabalho dos anjos. Ela continua: Moisés parecia achar-se em sua presença e à sombra de seu poder. Anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro de Gênesis. Que texto interessante, estava a sós com Deus. Né? Moisés estava na presença de Deus, Exato. à sombra de seu poder. Exato. Anjos derramavam sua luz em redor dele. Sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro do Gênesis. Exatamente. Os anjos derramaram, doaram o Espírito Santo, e sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Sim. Esse é o trabalho. É isso que nós estamos querendo mostrar, essa verdade que nós estamos querendo trazer a todos que estão nos assistindo. Mas tem mais. Desejado de todas as nações, página 143. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Olha aí a escada. Escada, né? exatamente. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. Você já ouviu isso, amigo? É mais claro do que isso? Continuando o texto. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda bênção nos advém de Deus. Chalegre, você ora por bênção? Você ora por bênção? É. Sim, claro. Você que está nos assistindo, ora também por bênção? Você já pediu as bênçãos de Deus? O texto diz para nós que toda bênção nos advém pelo ministério dos anjos. E o texto também, Chalegre, vamos enfatizar aqui que ela fala que os milagres de Cristo foram operados pelo poder de Deus. Sim. Olha só, vamos atentar a essa frase. Os milagres foram operados pelo poder de Deus. Quem operou os milagres, Chalegre? O poder de Deus. Através de quê? Através do ministério dos seus mensageiros celestiais, dos anjos. Pronto. Muito claro. Muito claro. Quem fez os milagres foi o poder de Deus. Sim. Mas os anjos que trouxeram esse poder. Os anjos trouxeram o poder. É realmente esclarecedor. Mas eu tenho certeza que muitos ainda estão assim. Sim. Como é que é isso? Como é que pode ser? É novo. É novo. É uma verdade que nós estamos trazendo aqui para as pessoas, que talvez elas vão precisar ver e rever esse vídeo, buscar mais textos, porque não tinha como a gente colocar todos os textos aqui para abordar. Nós tentamos simplificar o máximo para a gente passar em pouco tempo. Na verdade, sintetizamos. E olhe que é um sintetizar que ainda demanda tempo. Demanda tempo, é verdade. Testemunhos para Ministros, na página 339, tem um texto que diz assim, Chalegre: a palavra é a luz do pregador, e conforme o óleo de ouro flui das oliveiras celestiais para o vaso, faz com que a lâmpada da vida brilhe com uma clareza e poder que todos discernirão. Nós colocamos esse texto aqui justamente só para frisar que o óleo de ouro, que é o Espírito Santo, flui das oliveiras celestiais, que são os anjos, para o vaso, que somos nós. Ok. Ok? Então, explicando mais uma vez. Explicando. Nós somos os vasos. Isso. Os vasos que recebem o óleo dourado. Exatamente. E esse óleo dourado nos é dado pelos anjos. Pelos anjos, exatamente. Pelos que anjos. são os ungidos, ou as oliveiras celestiais, na profecia de Zacarias. Na profecia de Zacarias. Zacarias Muito 4. bem. Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 57. Ela diz assim, quer ler para nós, Chalegre? Tudo bem.
O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, levará a um reavivamento da verdadeira religião e à operação de muitas obras maravilhosas. Pausa. Ela fala o batismo do Espírito Santo. Justo. Como no dia de Pentecostes. Exatamente, então no dia de Pentecostes. Continue agora. Olha como é que ela vai trocar agora. Seres celestes entrarão em nosso meio e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Quando os anjos do céu vierem ao nosso meio e operarem mediante instrumentos humanos, haverá conversões sólidas, substanciais, segundo a ordem das conversões depois do dia de Pentecoste. Está aqui. Ela conhece o trabalho dos anjos, ela conhece o trabalho do Espírito de Deus, então ela faz esse trocadilho. Ela começa dizendo o batismo do Espírito Santo, depois ela fala que quando os seres celestiais entrarem em nosso meio, né, os anjos dos céus vierem ao nosso meio, então vai acontecer as mesmas coisas que aconteceram no Pentecostes. O batismo do Espírito Santo. Exatamente. Nós estamos aguardando, queridos, uma promessa maravilhosa de Deus para nós, que é o batismo completo do Espírito Santo. Nós usamos a linguagem de chuva serôdia. Exato. E esta bênção que nos virá é para terminarmos a obra. Leia Apocalipse capítulo 18 e veja lá que obra maravilhosa será feita para conclusão da obra de Deus aqui na terra, e Jesus Cristo venha para buscar aqueles que o aguardam, aqueles que estão vivendo a mensagem de amor, de graça e de poder. É verdade. Mais um texto para nós frisarmos bem a linguagem que Ellen White usa nos testemunhos. Na meditação matinal, e recebereis poder, na página 190, diz assim: para que o deserto da igreja se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque, isto terá de dar-se por meio do Santo Espírito de Deus, derramado sobre seu povo. Os seres celestiais têm esperado longamente que os agentes humanos, os membros da igreja, com eles cooperem na grande obra a ser feita. Ela fala nesse texto que o Santo Espírito de Deus tem que ser derramado sobre o seu povo. Logo em seguida ela fala, os seres celestiais têm esperado longamente. Para quê? Para derramar o Santo Espírito. Que eles estão lá na presença de Deus para receber essa bênção. Agora eu acho interessante aqui nesse texto que eles querem que nós cooperemos com eles. Tem que haver a cooperação humana. Senão, não tem Se como. o homem não cooperar com Deus nesse processo, se nós não cooperarmos com os anjos de Deus, então nós não receberemos esse poder. Exato. Esta é a verdade. Exatamente. Agora, Chaleg, nós vamos usar um texto da Bíblia e um texto dos testemunhos para nós firmarmos essa ideia de que Ellen White ela faz esse trocadilho de palavras: anjos celestiais e Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 5, no verso 19, nós vamos aqui abrir a Bíblia. Olha o que está escrito na Bíblia. Eu vou ler o da Bíblia, Chalegre, e você lê o dos testemunhos. Combinado? Ok. Vamos lá. A Bíblia diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Na Bíblia, Chalegre, está dizendo que um anjo do Senhor abriu as portas da prisão para os apóstolos e mandou que eles se apresentassem no templo. Como que Ellen White comenta esse texto? Então vamos lá. Testemunhos para Ministros, páginas 69 e 71. A ordem dada pelo Espírito Santo: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida, foi obedecida pelos apóstolos. Está aqui. A Bíblia diz anjo e Ellen White disse
Espírito Santo. Espírito Santo. Por que ela pode fazer isso? Porque ela conhece a profecia de Zacarias. Ela entende claramente o ministério, dos dos anjos em nos conceder o óleo dourado ou o Espírito Santo. Exato. Por isso que quando é anjo, ela pode escrever Espírito Santo. E quando é Espírito Santo, ela escreve seres celestiais. Como nós vamos ver agora. No caso de Atos, capítulo 8, verso 29. Atos, capítulo 8, no verso 29. Na Bíblia está escrito assim, Alegre. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Aqui está falando que o Espírito falou. O Espírito disse a Filipe. Como que Ellen White comenta esse texto? Ela comenta em Atos dos Apóstolos, no capítulo Evangelho em Samaria, o seguinte: um anjo guiou Filipe, aquele que procurava luz e que estava pronto para receber o Evangelho. E hoje anjos guiarão os passos dos obreiros que permitirão ao Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e enobrecer-lhes o coração. Bíblia fala o Espírito. Ellen White fala um anjo. Um anjo. Mas, Alegre, a Bíblia, o escritor de Atos e os escritores da Bíblia, os profetas, eles sabem dessa verdade. Se nós pegarmos aqui no próprio capítulo 8 de Atos, nós lemos o versículo 29. Se você regredir até o versículo 26, você vai ver que era um anjo. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, e continuou. Então, o escritor aqui, no caso Lucas, escreveu o anjo do Senhor, mas como ele conhece também esse ministério, no versículo 29 ele falou: o Espírito disse. Por quê? Porque ele sabe desse trabalho dos anjos. Deixando aqui bem claro, algumas pessoas podem até questionar: bom, mas então o Espírito Santo é o anjo? Não. De forma alguma, não é isso que está sendo colocado aqui. Não é isso. Nós estamos colocando aqui o ministério dos anjos em trazer o poder de Deus até nós. Exatamente. Em trazer o Espírito Santo até nós. Exatamente. Porque uma hora fala o anjo, outra hora fala o Espírito Santo. Algumas pessoas podem entender: não, está vendo aqui? O anjo é o Espírito Santo. Não, de forma alguma. Não é isso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a profecia de Zacarias, aquele ministério dos anjos descrito em Zacarias, que eles trazem o óleo dourado. Eles trazem o poder de Deus. Eles trazem o Espírito Santo. Isso. Por que eu estou falando isso, Wagner? Porque você sabe que há muitas pessoas que elas pegam qualquer coisa que nós falemos para torcer a verdade. Então, antes que alguém faça isso, você está avisado. Este é o ministério dos anjos, trazendo até nós o óleo dourado ou o Espírito Santo, o poder de Deus sobre nós. Exato. É isso ou não é? É exatamente isso. E nós estamos querendo mostrar aqui que Ellen White, como mensageira do Senhor, ela, devido a ela conhecer esse ministério, ela trocava. Não querendo dizer que o anjo é o Espírito Santo, mas ela sabia que o trabalho do Espírito Santo e dos anjos são em comum. Ok? Então ela falava, muitas vezes era anjo, ela falava Espírito Santo, muitas vezes era Espírito, ela falava anjo. Ela trocava. Então, Chalegre, provado isso, como nós provamos agora, nós vamos entrar num tema interessante. Esse tema, principalmente para os adventistas do sétimo dia. Você, meu irmão adventista, que tem zelo pela verdade, você que quer compreender a verdade, e muitas vezes se depara diante de alguns textos do Espírito Profecia, que realmente, tirados do seu contexto, parece dar margem a uma doutrina que não é uma doutrina verdadeira. Vamos falar, Wagner, sobre o trio celestial. O trio celestial. O trio celestial. Existe ou não um trio celestial? Com certeza existe um trio celestial. E nós vamos conhecer esse trio celestial agora. Os seus textos, então, vamos deixar o Senhor falar a nós. Patmos, uma ilha árida e rochosa no mar Egeu,
havia sido escolhida pelo governo romano para banimento de criminosos. Mas para o servo de Deus, sua solitária habitação tornou-se a porta do céu. Aqui, afastado das cansativas cenas da vida e dos ativos labores dos primeiros anos, ele teve a companhia de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais, e deles recebeu instrução para a igreja por todo o tempo futuro. Você está falando de quem aqui, Alegre? Está falando de João na ilha de Patmos. João agora idoso, ali exilado, não é? João recebeu a visão do Apocalipse. Exato. Ali João escreveu o livro do Apocalipse. Exatamente. Não é? Ali Deus falou com ele, se comunicou com ele. Exato. Ali ele viu Jesus Cristo, ali ele viu os anjos de Deus, não é? É verdade. E aqui, Ellen White, ao escrever esse texto, ela fala que João teve a companhia de um trio celestial. Sim. Que trio celestial é esse? Deus, Cristo e anjos celestiais. Anjos celestiais. Aqui. Se nós lembrarmos de João, de Apocalipse capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então Deus entregou a Jesus Cristo, que através do seu anjo entregou a João. Aqui o trio celestial. Muito claro. Claríssimo. Tem outro texto aqui que ela também comenta de João. E ela vai repetir o que nós lemos no texto anterior. Diz assim: Deus, Cristo e os anjos celestiais foram os companheiros de João na solitária ilha, e deles recebeu instrução de infinito valor. Interessante aqui esse texto, corroborando o contexto anterior, dizendo que Deus, Cristo e os anjos eram companheiros de João em Patmos, lá na ilha de Patmos. Teria ela, Chalegre, esquecido aqui de mencionar o Deus Espírito Santo? Teria ela cometido esse erro? Mencionando o anjo, mas esquecendo desse outro consolador, que eles insistem em dizer que é um outro Deus distinto? Até agora, em nenhum texto, nem na Bíblia, nem no Espírito de profecia, encontramos este outro. Exato. Este outro Deus, criado, inventado para ocupar um lugar no trono que ele nunca teve. Exato. Nem jamais terá, nem aqui, nem no século futuro, nem na eternidade. Exatamente. Mas vamos continuar vendo o trio Vamos celestial. continuar, porque quando eu falo sobre isso, me vem uma tristeza muito grande. Sim. Em saber que continuam ainda dando margem, colocando um outro no trono de Deus. É verdade. Infelizmente. Mas vamos lá. Então nós já vemos aqui em dois textos que os companheiros de João na ilha de Patmos foi Deus, Cristo e os anjos celestiais. Realmente um trio celestial. Justo. Mas nós temos aqui mais textos. Atos dos Apóstolos, na página 590. Leia para nós, por favor, Chalegre. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos, e os justos saírem triunfantes, exclamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos. Os filhos de Deus serão a grande maioria. Alegre, esse texto aqui, ela está comentando, eu fico maravilhado com a verdade. A alegria que a verdade traz é incrível. Ela está comentando aqui quando a última trombeta penetrar a prisão dos mortos, ou seja, a morte foi o quê? Vencida. Paulo diz: a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados nos ares para o encontro do Senhor. Exatamente. Quando isso acontecer, essas pessoas que vão sair da morte para a vida eterna, elas vão permanecer para sempre com Deus, com Cristo, com os anjos celestiais e com todos os leais e fiéis de todos os tempos. Não existe outro aqui mais? Ela não citou aqui. Porque ela está citando aqui Deus, Cristo, os anjos, os fiéis e o outro. Pois é. Aqui ela citou
toda a companhia dessas pessoas que vão sair da sepultura, da morte. E aqui existe um trio celestial. Sim. Deus, Cristo e os anjos. Aqui está o trio celestial. Ok? Vamos mais um texto? Meditações matinais Maranata, na página 307. Leia para nós, por favor. Ó, preparai-vos para encontrar-vos com vosso Senhor em paz. Os que estiverem preparados receberão em breve uma inacessível coroa de vida e habitarão para sempre no reino de Deus, com Cristo, com os anjos e com os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Então, os que receberem uma coroa, Chalegre, inacessível, vão viver para sempre, vão habitar para sempre com quem no reino? Deus, Cristo, com os anjos. Aqui o trio celestial, ela acrescenta mais um. E com os que forem quê? Redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Esses serão os habitantes da nova terra, né? O que eu acho interessante, Wagner, é que a serva de Deus cita realmente bastante Deus, Cristo e os santos anjos. Não é? Então, quando se fala trio celestial, para aqueles que estão descobrindo esta verdade agora, fica mais claro: Deus, Cristo e os anjos. Exato. Obreiros Evangélicos, na página 513, ela traz um texto também muito interessante, que diz assim: trabalhando com o coração abnegado, enobrecidos com o ser participantes dos sofrimentos de Cristo, partilhando de sua compaixão, eles contribuem para aumentar sua alegria e trazem honra e louvor a seu exaltado nome. Na companhia de Deus, de Cristo e dos santos anjos, são envolvidos num ambiente celeste, ambiente que traz saúde ao corpo, vigor ao intelecto e alegria à alma. Mais uma vez, na companhia de Deus, de Cristo e dos santos anjos. São envolvidos num ambiente celeste. Aqui, ó. Ambiente celeste. Exatamente. Este é o trio celestial. Exatamente. Mas há mais textos. Há mais textos. Que ela também continua citando Deus, Cristo e os anjos celestiais. Leia para nós, por favor, Chalega, então. Parábolas de Jesus, página 283. Assim devemos servir a Deus. Somente o serve aquele que age segundo a mais alta norma de obediência. Todos quantos querem ser filhos e filhas de Deus precisam provar ser coobreiros de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais. Esta é a prova para cada alma. Chalegre, se nós hoje, para muitos, você falar que você é um coobreiro dos anjos celestiais, eles não aceitam isso, porque não entendem o poder desses anjos. Ela não está falando para nós adorarmos aos anjos. Claro, ela está em falando, hipótese alguma. Exatamente. Ela está falando para nós sermos cobreiros deles. Assim cooperar, trabalhar junto. Exatamente, esse é o significado. Então nós temos que ser cobreiros de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Não tem outro para a gente ser cobreiro, não? Bom, aqui não. O trio celestial está aqui. Deus, Cristo e os anjos celestiais. Exatamente. Muito bem, mais um texto aqui, Wagner. Na meditação matinal e recebereis poder, 27 de junho, diz o seguinte: nosso Pai Celestial, Jesus Cristo e os anjos do céu, todos estão interessados neste grandioso e santo trabalho. Aqui. Todos quem estão interessados? Todos, o Pai Celestial, Jesus Cristo e os anjos. Todos estão interessados. O trio celestial está interessado na nossa salvação. Está aqui, Xalec, muito claro para todos que querem ver, para todos que querem enxergar. Quem quer ver, verá. Exato. Quem quer compreender, compreenderá. Vai. Quem é sincero para com Deus de todo o seu coração e quer a verdade, encontrará a verdade. Com certeza. Mas aquele que fica em cima do muro, aquele que usa de meio termo, esse não vai entender nunca. Exato. Nem aqui, nem
em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Bom, Chaleg, de posse dessas informações, de posse desses textos, que nós já vimos o texto de Zacarias 4, já entendemos ali que os ungidos esvaziam o óleo de ouro de si mesmos, doando a nós, que é o Espírito Santo. Já vimos que Ellen White, ora escreve anjo e ora escreve Espírito Santo, porque ela entende do trabalho conjunto dos dois, ou seja, que o ministério do Espírito Santo, que o ministério do poder de Deus, vem através da ministração dos anjos. Nós já mostramos isso e eles entendem isso, os profetas entendem isso. Agora, tranquilamente, nós podemos ler alguns textos difíceis. Digo difíceis porque são tirados do contexto geral dos testemunhos e são usados para dar base à doutrina da Trindade. Ellen White foi muito clara em declarar isso. Quando no Alfa da Apostasia, Kellogg levantou a questão da Trindade, ela falou, olha, existem declarações minhas que, se forem tiradas de sua conexão, ou seja, de seu contexto, vão dar base ao que o Dr. Kellogg está ensinando. E nós já vimos no DVD Veredas Antigas e também no vídeo Alfa e Ômega que o Dr. Kellogg estava levantando a Trindade. Justo. Né? Então, de posse dessas informações, nós agora podemos ler esses textos tranquilamente. Olha o que diz um texto que é muito usado pela igreja para defender a Trindade. Diz assim: existem as três personalidades vivas no trio celestial. Em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Vamos dar uma pausa por aqui, porque o texto continua. Sim. Mas você só encontra citado por aí esse trechinho do texto. Só que não é dessa forma. É verdade. Só que existe uma adulteração nesse texto muito forte. O que nós estamos lendo aqui, depois vai continuar, Sim. Não é, Wagner? É o original, Specials Testimonies, série B, número 7, páginas 62 e 63, de 1905. Isso. Se você está interessado em conhecer esse texto realmente como ele é, e ele é assim, dessa forma, você pode pesquisar, não é, no White State, Exatamente. onde há todos os livros, arquivos da serva de Deus, Ellen White, você vai ver esse texto como ele está sendo lido, e não adulterado. Exatamente. Pois bem, Wagner. Como que no livro Evangelismo aparece esse texto, Alegre? Bem assim, ó. Existem as três pessoas vivas na Trindade Celeste. Alegre, trio não é trindade. Nunca foi? Personalidades não é pessoas. A tradução que eu quero dizer, a tradução de personalidades não é pessoas, não se pode traduzir, são palavras diferentes. Não, até porque no original tá, ela escreveu persons, depois ela colocou personalities. Isso, ela corrigiu. Corrigiu, personalities. Quando ela colocou personalities, quer dizer personalidade. Exatamente. Mas quando está person, é pessoa. Mas não está pessoa. E outra coisa, não existe trindade, não é Trinity. Isso. Não existe essa palavra, ela nunca colocou nos seus arquivos nenhuma palavra Trinity. Alguém vai querer me dizer que, mesmo ela tendo colocado trio, é Trinity? Não, não é. A tradução está errada. É uma tradução tendenciosa. Tendenciosa, puxando justamente para corroborar com o dogma da Trindade. Exato, Alegre. Vamos pensar um pouco. Imagina, na Bíblia só existe um dia que tem nome. Qual é esse dia? Sábado. Exatamente, é o sétimo dia, ele se chama sábado. Imagina que os defensores do dogma do domingo, do primeiro dia da semana, trocassem todas as vezes que eles vissem o primeiro dia da semana na Bíblia, eles colocassem domingo. As pessoas têm autoridade para fazer isso? Não. Não Deus tem autoridade, Deus. Nós não podemos mexer na palavra inspirada. Se está escrito primeiro dia da semana, o tradutor tem que traduzir primeiro dia da semana. Domingo não é primeiro dia da semana. Não se escreve assim.
Então, se a pessoa traduzir, como já existe algumas Bíblias que estão fazendo isso, Exatamente. quando a pessoa traduz primeiro dia para domingo, ela está querendo trazer alguma ideia particular dela, Exatamente. algum dogma para Sim. que as pessoas, os leitores. O mesmo nós podemos aplicar aqui. Se as pessoas aceitam Ellen White como uma profeta do Senhor, como é, por que então que estão trocando as palavras inspiradas? Se está escrito trio, traduza por trio. Se estão traduzindo trio por trindade, estão querendo colocar alguma coisa ali, algum dogma delas particular. Agora, fique bem claro, nem todas as pessoas têm acesso. A isso. Nem todas as pessoas têm acesso aos manuscritos, né? Aos textos originais. Exato. Nem todas as pessoas leem inglês, compreendem inglês, não é? Mas isso não quer dizer que nós fiquemos na ignorância. Exato. Né? Por quê? Porque hoje há muitas maneiras de conhecermos. Por exemplo, a internet está cheia aí. E nós podemos entrar em vários sites e conhecer. Agora, há outros que pegam e começam a distorcer. Então é muito perigoso isso, queridos, porque eles estão tentando acabar com a Bíblia. Estão tentando acabar com a Bíblia, dizer que a Bíblia ela não é inspirada. Uma vez que eu digo que a Bíblia não é inspirada, então muita gente vai rasgar a Bíblia. Vai jogar a Bíblia fora. Aí vai ter sua fé alicerçada com bases em quê? Em quê? Então, se nós que temos o Espírito de profecia, e sabemos que Ellen White é profetisa de Deus, muita gente está perdendo a fé na profetisa de Deus. Ou seja, perdendo a fé no que eu digo, é naquilo que ela escreveu como sendo mensageira de Deus. Então, note aí como o inimigo tem agido. Exato. Voltando ao texto, Chaleg. Aqui ela fala assim, em nome desses três grandes poderes. Deixa eu te perguntar, os anjos são poderosos? Poderosíssimos. Nós já vimos aqui magníficos em poder. Justo. Então, conforme nós vimos nos textos que ela citou anterior, os anjos são o terceiro grande poder do céu. Sem dúvida alguma. A classe de anjos, né, conforme a Bíblia apresenta também. Então, ela fala, em nome desses três grandes poderes, aqueles que recebem a Cristo por fé são batizados. Ela explica por quê. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu. Os anjos cooperam conosco, Chaleg? Claro. De maneira clara, nós já vimos isso em vários textos. Então não existe porquê aqui nós interpretarmos de maneira diferente do contexto geral que ela apresenta nos testemunhos. Exatamente. Até porque agora nós vamos fazer, o que nós vamos fazer é ler o contexto geral desse texto. Justo. Não separar do Não seu pegar um contexto. trechinho do texto e ler. Agora vamos continuar lendo esse texto. Que diz assim, olha, será realizado trabalho na simplicidade do verdadeiro poder de Deus, e os velhos tempos estarão de volta quando, sob a direção do Espírito Santo, milhares se converterão em um só dia. Quando a verdade, em sua simplicidade, for vivida em cada lugar, então Deus atuará através de seus anjos, como ele atuou no dia de Pentecostes. Para um pouquinho aqui. O texto que você leu diz o seguinte: então Deus atuará através de seus anjos, como ele atuou no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Pois foi os anjos que trouxeram o Espírito, e então ali o Espírito foi derramado sobre os discípulos. E então, sob a direção do Espírito, os discípulos fizeram aquelas Pode maravilhas. prosseguir o texto então, Wagner. E através de seus anjos, como ele atuou no dia de Pentecostes, e corações serão mudados tão decididamente que haverá uma manifestação da influência da genuína verdade, como é representada na descida do Espírito Santo. Um texto com uma clareza. Agora que nós compreendemos, Chaleg, tudo que nós viemos demonstrando nessa palestra, nós podemos ler esse texto e entendê-lo. Que Ellen White nada mais está comentando aqui do que do ministério dos anjos, o terceiro grande poder. Justo. Né? E quando ela faz referência ao trio celestial, ao trio celeste, ela está se referindo ao Pai,
a Jesus Cristo e aos anjos. Exato. Não tem como entender diferente disso. Nós voltamos a frisar o que você falou anteriormente. Nós não estamos dizendo que os anjos são o Espírito Santo. Nós estamos dizendo que os anjos trazem o Espírito Santo, que nesse caso é o poder de Deus. Justo, é tudo isso que nós estamos dizendo até agora. Exatamente, que o Espírito Santo aqui é o dom de Deus, é o maior de todos os dons. Nós podemos ler também, Chalegre, o Desejado de Todas as Nações na página 671. Vamos ler? Sim. Diz assim: o Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Então Cristo estava solicitando do Pai o mais alto dos dons, o Espírito Santo. Ela continua: ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Ela continua: o poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Aí ela continua: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Aqui ela fala da terceira pessoa da divindade. Sim. Muitos pegam esse texto para dizer que está se referindo ao Deus Espírito Santo. Primeiro ponto, Chalegre, para nós avaliarmos esse texto. Ela escreve terceira pessoa em minúsculo. Ela não pode estar se referindo aqui a um Deus, porque se nós pegarmos todas as vezes que ela se refere ao Deus como pessoa, ela fala pessoa de Deus, ela escreve maiúsculo, terceira pessoa da divindade. Ela fala que essa terceira pessoa da divindade viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. E nós já vimos que os anjos, eles vêm na plenitude do divino poder, que é o Espírito. Exatamente. Nós já vimos isso. Isso. E ela continua: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Ou seja, é através do ministério do Espírito Santo, que vem pela ministração dos anjos, que aquilo que Jesus efetuou se torna eficaz em nós. Como nós já vimos, através do ministério dos anjos. E aí ela termina dizendo que Cristo deu o seu Espírito como um poder. Então, quando Cristo dá o seu Espírito como um poder, quem traz esse poder? São os anjos. Exatamente. A terceira pessoa da divindade. É o ministério dos anjos. Eis aí o trio celestial. Exatamente, Alegre. Pai, Jesus Cristo e os anjos. Eu quero confessar para você que não é simples para as pessoas que estão nos assistindo entender isso. Não foi simples para mim. Não foi. Para nós, exatamente. Para nós chegarmos a essa compreensão. Eu quero lembrar aos amigos que estão nos assistindo um texto da Bíblia que está lá em 2 Pedro. Eu lembrei desse texto agora, Chaleg, eu não poderia deixar de lê-lo. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Chalegre, quando se trata de uma palavra inspirada, quando se trata da inspiração, existem algumas coisas que são difíceis de entender. Com certeza. Pedro, ao ler algumas coisas do apóstolo Paulo, das epístolas de Paulo, ele reconheceu isso. Olha, existem algumas coisas que Paulo escreve, ele quis dizer aqui, que são difíceis de entender. Que ele fala que os indoutos e os inconstantes torcem
para a sua própria perdição. Justamente. A mesma coisa nós podemos dizer desse escrito de Ellen White. Claro. É difícil de entender? É difícil de entender. Mas os indoutos e inconstantes torcem para criar um outro Deus. Justamente. Estão criando um outro Deus, estão adorando um outro Deus. Para a sua própria perdição. Estão colocando outro Deus no trono por causa desse texto de alguns outros, que estão fora de contexto, como nós já tentamos aqui mostrar. Exatamente. Ok? Muito bem. Bom, e se ainda existe alguém com dúvida, Chalegre? Se ainda existe alguém com dúvida, nós vamos ler esse texto agora. Ok. Para a gente fechar o raciocínio. Meditações matinais e recebereis poder, na página 168. Por favor, Chalegre, leia para nós. Como ninguém pode arrepender-se de seus pecados sem que esteja convicto, a necessidade de unir o Espírito conosco em nosso trabalho para alcançar os caídos é evidente. Pausa aqui, Chalegre. Ela falou que nós precisamos unir o Espírito conosco. Justo. Ok? Continua certo. agora. Se não estivermos unidos aos seres celestiais, todas as nossas aptidões humanas serão exercidas em vão. Foi pela falta de conhecimento da verdade vitalizadora e da corruptora influência do erro que homens caíram tão baixo, afundados nas profundezas da degradação pecaminosa. Os anjos e os homens têm de trabalhar em harmonia para ensinar a verdade de Deus aos que são ignorantes neste sentido, para que possam ser libertos dos grilhões do pecado. É só a verdade que torna os homens livres. Esta liberdade, esta libertação mediante o conhecimento da verdade, deve ser proclamada a toda criatura. Jesus Cristo, Deus mesmo, e os anjos do céu estão interessados nesta grandiosa e santa obra. Chalegre, no mesmo texto, vamos observar e vamos analisar esse texto. Ela começa dizendo que nós precisamos unir o Espírito conosco, se nós quisermos realmente participar desse trabalho de salvar almas, alcançar os caídos. Ela continua o texto na sequência, depois ela fala, unir anjos e homens têm que trabalhar o quê? Em harmonia. E quando ela chega ao final do texto, mais um pouquinho para frente, ela fala, Jesus Cristo, Deus mesmo e os anjos do céu estão interessados nessa grandiosa e santa obra. Um pouco para cima, ela tinha estado o Espírito. Será que ela esqueceu de estar embaixo? Se nós, Chalegre, não compreendermos e não aceitarmos a verdade que nós acabamos de apresentar nesse vídeo, se as pessoas que estão nos assistindo não compreenderem essa verdade, esse texto aqui vai ficar obscuro para ela. Com certeza. Vai ficar estranho. Ela não vai compreender a linguagem que Ellen White usa. Muito claro, Chalegre, muito claro. Bom, muito bem, Wagner. Para que nós cheguemos à conclusão do que estudamos até agora, vamos à Bíblia, a Santa Palavra de Deus, as Santas Escrituras. Isso. Há 4 textos que corroboram para nos dar clareza sobre o trio celestial do qual estamos falando. Ótimo. Vamos começar por Lucas 9, 26. Posso ler? Com certeza. Lucas 9, verso 26. Está escrito assim, Chalegre. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Texto lúcido. Claro. Mostrando aqui para nós que o Pai tem glória, o Filho tem glória e os anjos têm glória. E Jesus vai vir na glória própria, sim, na glória do Pai e na glória dos anjos. Mais um texto, Chalegre. Esse está em 1 Timóteo 5, 21. Vamos lá. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Conjuro-te diante de quem, Chalegre? O texto está claríssimo aqui, de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Muito claro.
Aí Claro, o trio sim. celestial. Aqui está o trio celestial. Apocalipse 3:5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Cristo vai confessar o nome dos salvos diante do Pai e diante dos santos anjos. Não tem um outro, não? Não. Aqui, Cristo confessa o nosso nome diante de Deus e dos santos anjos. Aqui está o trio celestial. Muito bem. E Jesus Cristo, certa vez, ele disse em Mateus 24:36, falando a respeito da hora e do dia da sua vinda: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe, nem Ninguém os sabe. anjos do céu. Os anjos não sabem, ele não sabe, mas Somente o Pai o sabe. Pai. Aqui mostra mais uma vez a soberania do Pai. Mas aqui está E aqui o trio mostra mais celestial. uma vez o trio O celestial. trio celestial. Alegre. Inequivocamente. Agora, não fica difícil de nós entendermos por que não existe na Bíblia, nem nos testemunhos, nenhuma ordem para se adorar o Espírito Santo. Não existe nenhum texto sequer em que o Espírito Santo está sendo adorado pelos anjos. Não existe. Nós podemos entender agora melhor por que Ellen White escreveu: somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Ela não menosprezou aqui um terceiro Deus, um terceiro ser digno de adoração. Ela não menosprezou. Ela simplesmente sabe que somente o Pai e o Filho são dignos de adoração. E que não existe essa terceira pessoa que estão adorando hoje. Não existe. Então, a lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra, não verão a luz. Jamais não há luz neles. Então, Chaleg, fecha pra gente com esse texto aí de meditação matinal, Cristo triunfante, na página 109, por favor. Então vamos meditar. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo 16:28. Para que não houvesse erro quanto a essa questão, o Pai e o Filho desceram sobre o monte Sinai, e ali foram os preceitos de sua lei declarados com solene majestade aos ouvidos de todo Israel. Está aqui. Muito claro. Evidente. Transparente. O Pai e o Filho desceram sobre o monte Sinai. Não pode haver erro quanto a essa questão da adoração. É verdade. Implica justamente em uma falsa adoração. E a nossa mensagem, Apocalipse 14, adorai ao Criador. Em contrapartida, quem não adora o Criador, adora a besta e sua imagem, e vai receber as consequências. Minhas palavras finais, Este Alegre, é justamente um apelo às pessoas que estão nos escutando. Estudem esse assunto com toda clareza, com toda sinceridade. Pegue a sua Bíblia, pegue os textos que nós apresentamos, reveja esse vídeo e entenda por que somente o Pai e o Filho merecem a nossa adoração. E com certeza, você não vai precisar continuar enganado quanto a essa verdade. Muito bem. Um aviso aqui aos nossos queridos internautas que estaremos trazendo outros temas. Nós, depois deste tema, vamos abordar a questão do batismo. Sim. O batismo bíblico. E então você fique atento, porque você vai nos acompanhar ainda com outros estudos fascinantes, intrigantes e estudos que com certeza vão abrir a nossa mente para que compreendamos de fato a verdade que Deus tem para o seu povo nos últimos dias. Wagner, que Deus o abençoe rique e abundantemente e o cubra de graça e bondade. Amém. Que o Espírito do Senhor esteja sobre você e sobre todos os nossos queridos internautas e aqueles que nos veem pelo DVD. Agora, para a gente terminar, vamos orar ao nosso Pai Celestial. Deus eterno,
Pai de amor, Criador do universo, em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador, Cristo Jesus, nós erguemos a nossa voz nesta hora, agradecidos porque a Tua palavra é infalível. Amém. A Tua palavra é poderosa e esclarece para nós toda a verdade que precisamos conhecer. Amém. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos o Teu Espírito para que possamos compreender a Tua vontade para nós nesses últimos dias. Amém. Abençoe aqueles que estão nos assistindo. Que eles possam, ó Deus, também ter a presença viva do Teu Espírito na vida deles. Aleluia. Para que eles possam ser guiados no caminho da verdade. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos, confiantes nos méritos de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém.